Esse vídeo é um alerta de Deus para a sua vida. Existem coisas que estão acontecendo que vão além da nossa compreensão, da nossa imaginação e do mundo natural. A China propõe nova ordem mundial ao lado da Rússia e da Índia. O que isso quer dizer? Se você não está atento às notícias, estão querendo acabar com o Pix, sabia disso? Ok. Estão querendo vir com uma moeda nova, um dinheiro novo em 2026, aonde há uma união de um grupo que querem se desligar dos Estados Unidos. Preste muita atenção. E esse desligamento dos Estados Unidos estão chamando de nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, eles propõem uma moeda única entre esses países, um regime único entre esses países. E olha os países que estão encabeçando isso: China, Rússia e Índia. O que isso afeta na nossa vida? Assiste este vídeo, essa reportagem, e você verá que o que estão tentando fazer não é só apenas acabar com a família, mas é colocar o povo de Deus em um regime aonde há uma intolerância religiosa, aonde nós não poderemos mais falar do amor de Jesus. Escute o que eu estou falando. É muito grave, é muito sério. O acordo que o presidente do Brasil fez com a China não foi apenas para trazer dinheiro para o Brasil. Até porque a China investiu mais dinheiro no Brasil do que em qualquer outra parte do mundo. Por que será que eles fizeram isso? Porque há um acordo assinado deles trazerem um regime. Assista, você vai ver. Abra seu olho, porque a nova ordem mundial vai acontecer. E o que será de nós, se nós não tivermos firmes em Deus? A palavra de Deus sempre nos alertou sobre isso. Servir a Deus nunca foi fácil, mas tende a piorar. Assista esse vídeo e tire sua conclusão. A criação de uma nova ordem mundial. O tema, que antes era considerado como algo conspiratório, foi discutido neste final de semana na China durante uma cúpula realizada com líderes de 20 outros países, incluindo Rússia, Paquistão, Índia, Irã e Bielorrússia. Além das declarações de Putin e Xi Jinping que sugerem essa criação de uma nova ordem mundial que seria liderada pela China comunista ao invés dos Estados Unidos, o encontro marcou também uma aproximação da Índia com a China e com a Rússia, justamente em um momento em que as suas relações com os Estados Unidos enfrentam dificuldades. Agora, nos últimos 2 dias, a China recebeu líderes de 20 países da Eurásia, como a Índia, a Rússia, o Paquistão, a Bielorrússia e o Irã, para o maior encontro já realizado da Organização da Cooperação de Xangai. Este é um grupo eurasiano de defesa, que tem sido visto como uma plataforma para o Partido Comunista Chinês projetar o seu poder e aumentar as suas alianças para se opor ao bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Este bloco foi fundado pela China em 2001, juntamente com Rússia e 4 ex-repúblicas soviéticas, entre elas Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Voltando agora para as declarações do líder chinês, ele também destacou a criação de um futuro compartilhado entre as nações. E esse é um dos pontos que, na verdade, tem gerado especial preocupação. Isso porque a China é liderada por um regime totalitário. E muitas vezes, por conta de algumas abordagens capitalistas que o país adotou nos últimos anos, ele tenta se posicionar como um país democrático. No entanto, a China, sob o regime chinês, é um dos principais violadores de direitos humanos do mundo, o que inclui severas perseguições políticas e religiosas contra sua própria população. Mais de 380 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição ou discriminação por causa da fé, de acordo com dados da ONG International Open Doors. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos no planeta não é livre para praticar a sua religião. Veja a reportagem. Os números mostram que em diversos países a liberdade de culto ainda é um sonho distante para minorias que professam a fé cristã, embora a Bíblia continue sendo o livro mais vendido do mundo.
E os dados da ONG Open Doors revelam que a perseguição aos cristãos vai muito além da proibição de reuniões religiosas. Só no ano passado, 4.500 fiéis perderam a vida em países que não toleram o cristianismo. Quase 7.700 ataques foram registrados contra igrejas, locais de culto ou propriedades relacionadas a grupos cristãos. E mais de 200.000 pessoas no mundo foram forçadas a sair de casa ou até mesmo a fugir de seus países para evitar o pior. Os números da perseguição religiosa mostram também a falta de ação de organismos internacionais. A Organização das Nações Unidas exige dos países membros a garantia de liberdades de pensamento e de culto, mas na prática, a capacidade da ONU e de outros organismos internacionais para coibir ações estatais de perseguição religiosa fica limitada pelas complexidades da política internacional e por questões de soberania dos países membros da organização. Por isso, ao menos 50 países ainda são considerados muito inseguros para cristãos, sendo que os 13 mais perigosos no topo da lista anual da Open Doors oferecem riscos classificados como extremos pela ONG. Somália, Líbia, Sudão, Eritreia e Nigéria na África. Irã, Arábia Saudita, Iêmen e Afeganistão na região do Oriente Médio e na Ásia, Paquistão, Myanmar, Índia e Coreia do Norte, considerado o pior lugar do mundo para o cristianismo. São países onde ser cristão pode custar a própria vida. Nesses locais, cristãos enfrentam leis contra a conversão, prisão por apostasia, monitoramento de reuniões, fechamento de igrejas, destruição de templos e atentados contra a vida. E um futuro compartilhado com a China seria um alinhamento com as ideias promovidas e propostas pelo regime chinês, algo que não se encaixa em um modelo democrático. E essas preocupações de um alinhamento com o regime chinês aumentou nos últimos tempos, porque países próximos da China, como por exemplo a Rússia e a Malásia, têm intensificado a perseguição religiosa dentro de seus países contra grupos religiosos que são perseguidos pelo Partido Comunista Chinês, como por exemplo é o caso de praticantes de Falun Gong, que foram perseguidos tanto pela Rússia quanto pela Malásia em momentos muito próximos a visitas de Xi Jinping. Voltando agora para o evento da Cooperação de Xangai, um outro ponto que chamou a atenção no encontro deste ano foi a presença do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, já que essa é a primeira vez em 7 anos que o líder indiano visita a China. Além disso, no ano passado, ele também não participou da cúpula da Organização de Xangai, justamente por conta dos atritos entre a Índia e a China. Em 2020, aconteceu uma briga entre soldados chineses e indianos, resultando assim em mortes dos dois lados. Desde então, os dois países congelaram boa parte de suas relações bilaterais, como, por exemplo, os voos diretos entre as duas nações. Agora, durante a cúpula, o líder chinês e o líder indiano se reuniram e conversaram sobre a retomada dessas relações. E Xi Jinping teria até mesmo dito a Modi que a China queria reforçar a cooperação entre os dois países e deixar de lado as disputas fronteiriças que há décadas prejudicam as relações entre eles. Falando ainda sobre Índia e Rússia, ontem os líderes dos dois países, Narendra Modi e Vladimir Putin, se reuniram também durante a cúpula da Organização de Xangai. Durante essa reunião, Modi disse que a relação da Índia com a Rússia era especial e privilegiada, enquanto Putin afirmou que o líder indiano era seu querido amigo e elogiou os laços entre as duas nações como calorosos e duradouros. Em dezembro, Putin também deve viajar à Índia para participar da cúpula anual Índia-Rússia. Agora, o ponto central aqui é que existem preocupações de que na tentativa de aumentar a sua pressão sobre a Rússia para que eles encerrem a guerra, Trump poderia, na verdade, aproximar a Índia ainda mais de China e Rússia, o que ajudaria a consolidar os blocos liderados pela China, dos quais a Índia também faz parte, como, por exemplo, o próprio Grupo da Cooperação de Xangai e o BRICS, bloco do qual o Brasil também faz parte. Isso porque esses atritos entre China e Índia sempre foram considerados como uma brecha para esses blocos. Por exemplo, quando se falava sobre a criação de uma moeda conjunta entre países do BRICS, os líderes indianos chegaram a afirmar que, de forma nenhuma, eles teriam uma moeda conjunta com a China.
Por isso, os analistas têm interpretado essa movimentação de Pequim como uma tentativa de se aproximar da Índia e assim utilizar o país para criar uma aliança que seja contrária ao bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Mas apesar dessa aproximação, a relação entre China e Índia é algo bem complexo, já que existem vários fatores delicados nessa equação, como por exemplo o fato de a China prestar apoio militar ao Paquistão, que é um grande rival da Índia. E existe também a preparação militar que a própria Índia tem feito nos últimos anos para um possível conflito direto com o regime chinês, como por exemplo os líderes da Rússia, Irã e Bielorrússia. Além desses, outros convidados incluem líderes da Indonésia e da Malásia, e também representantes brasileiros, como a ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente é presidente do Banco do BRICS. Quem foi convidado também foi Celso Amorim, o conselheiro especial do governo brasileiro para assuntos internacionais. No total é esperado que 26 líderes estrangeiros participem do desfile, e o convite de todos esses representantes para o desfile militar na China está sendo visto como uma tentativa do regime chinês de mostrar o seu poderio militar. Do fim da Segunda Guerra Mundial, onde pudemos vislumbrar alguns de seus novos avanços em tecnologia militar. O líder chinês também recebeu outros 20 líderes mundiais, como Vladimir Putin da Rússia e Kim Jong-un da Coreia do Norte. Já na pista, desfilaram equipamentos militares que mostram que as capacidades da China estão aumentando no campo convencional e no campo nuclear. Vejamos algumas das mais importantes. Pequim deu ênfase especial à demonstração de suas capacidades nucleares, incluindo o novo míssil de longo alcance Jinglei-1 JL-1 lançado do ar, o míssil balístico intercontinental para submarinos Julang-3 e o míssil intercontinental Dongfeng 61, que não haviam sido exibidos anteriormente. O Jinglei-1, apesar do tamanho, é um míssil balístico lançado do ar. Você viu aí? Será que nós não devemos nos preocupar e nos alertar que sim há a profecia bíblica se cumprindo? O fim dos tempos, os dias se encurtando. Se alerte, fique atento, não fique displicente, gastando com coisas que não deve gastar, guarde dinheiro, junte, proteja a sua família, fique atento às coisas, às notícias, pois a nova ordem está chegando, e aquele que estiver desatento vai cair nela, vai morrer, vai perecer, mas aquele que estiver em alerta, aquele que estiver com a visão espiritual atenta, Deus vai o livrar, a sua casa e a sua família. Deus abençoe, siga para mais vídeos, compartilha para o máximo de pessoas que você conhece. Deus te abençoe, em nome de Jesus.